Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as cartas de Anthology 4, essa edição que entra hoje no Arena, né? Na verdade, se você está vendo esse vídeo, ela já entrou no Arena. E eu vou falar um pouco de cada carta, apesar de que, se você quiser ver exatamente o que todas as cartas fazem, tá na descrição do vídeo, né? O anúncio da Wizards, então você pode ver exatamente tudo que a carta faz. Eu vou passar muito mais por cima. E eu também vou acabar citando algumas cartas, então eu considero esse vídeo um pouco mais avançado. Tá? Não é exatamente pra quem tá começando, eu vou ficar citando algumas cartas que até são mais antigas no Magic pra fazer esse paralelo. É muito mais pra quem, pô, tô jogando histórico, quero entender o que, que essas cartas novas vão fazer, quero entender onde é que eu vou gastar minhas wildcards, se eu vou pegar esse Anthology 4, se eu não vou. Então esse vídeo é muito mais pensando nisso. Lembrando que pra quem é sub lá no canal da Twitch, você já tem um conteúdo com decklists lá no grupo do Discord. Tá? Se você não é, seja também. Nos ajude e você tem esse tipo de conteúdo. Tá bem legal. Lá tem decklists, análise bem mais interessante. Mas aqui a gente vai falar um pouco do que eu espero de cada carta e se eu acho que ela tem potencial, se eu acho que ela não. Bom, Truth to Reckoning tem um efeito, né? Second Sunrise, então, tipo, ó, é uma coisa super legal. E a galera lembra de decks de Time Sieve. E se eu gerar muita mana e eu faço N coisas malucas, o problema é que assim, eu não tenho um Time Sieve no Historic. E Second Sunrise é 3 manas. Isso daqui é 9. Ah, vou dar, mas eu volto tipo Planeswalkers. 9 manas é complicado. Tipo, eu consigo ver você fazendo coisas muito absurdas com a sua mana se você consegue gerar 9 manas. Então, eu gero N manas, aí eu faço o motor do paradoxo, e eu gero mais mana, e volto tudo e sacrifico. 9 manas eu acho meio pesado, e você não tem, tipo, um time save, você não tem alguma coisa realmente abusiva. Então eu considero essa carta muito mais Commander, ou uma carta que você constrói coisas muito mais malucas do que necessariamente, oh meu Deus, essa carta é, ela é realmente alguma coisa. É claro, ela tem cara de combos loucos, mas tipo, 9 manas. É complicado, fora que a gente tá falando de um formato que tem, tipo, muito hate pra cemitério. Então, tipo, tudo fica mais difícil. Se ele fosse menos mana, a gente podia até pensar em brincar alguma coisa. Mas, caso contrário, é muito mais, tipo, Historic Brawl, vou jogar com isso. Declaration Stone e Traben, pra mim, são cartas que andam meio que juntas. Traben tem uma chance razoável de ver jogo. Ele chegou a ver um jogo uma época no Pioneer, lembrando que o Pioneer é muito próximo ao histórico. Então a gente consegue fazer alguns paralelos. E é meio que assim, qualquer deck minimamente agressivo consegue usar ele bem. Né? Fora que tem a questão de querer, por exemplo, que te ajuda em Metalcraft. Né? A gente tem Kaladesh no histórico, então Traben é uma carta que te ajuda legal nisso. E ele é muito interessante pra um deck agressivo, porque tipo, ele consegue te dar um gás, ele consegue te dar algum corpo, seja pra segurar o jogo do oponente, seja pra depois fazer alguma coisa bem legal. Então eu acho ele uma carta minimamente playable. E quando a gente pensa que existe Company nesse formato e tem muita gente jogando tipo verde branco alguma cor, ou só verde branco Company, pra mim é exatamente o drop 1 que essas pessoas queriam. Tipo, eu vejo eles usando às vezes alguns drops 1 meio nada a ver, tipo, Lanoir. Lanoir é bom porque acelera Company, mas é ruim ser pego na Company. Traben não. Traben já é uma carta que consegue ser pego na Company legal, assim. Então, eu considero Traben uma carta minimamente playable, uma carta que você tenta construir em volta, provavelmente em decks de Company. Declaration Stone é uma ótima remoção branca, só que a minha dúvida com ele é muito com relação à velocidade do formato. Não é ao efeito, porque no efeito, tudo bem, às vezes a pessoa pode pensar, mas eu vou dar draws pro meu oponente, mas meu oponente tem que gastar 2 manas, isso já é um tempo que às vezes não é tão legal dele usar. E na dúvida você normalmente tira alguma coisa muito boa pra dar alguma coisa aleatória do topo dele, que ele vai ter que pagar 2 manas. Então, não é ruim. Ele é uma remoção muito boa. O meu ponto é feitiço. Eu citei o Pioneer, né, com relação ao Traben. O Pioneer não aceitou a Declaration Stone. Ele assumiu que era um formato muito rápido, ele assumiu que a melhor remoção dele era Fatal Push, por conta da velocidade, por conta do custo, e boa. Então, eu vou te dar um ótimo exemplo disso. Eu tô jogando contra Goblins, e meu oponente faz vários tokens. Ok, eu tenho Declaration Stone. Só que se ele der ímpeto e bater, por mais que eu não morra, o meu Declaration Stone só vai vir depois de que meu oponente meio que fez o que queria com as fichas dele. Então, não é tão interessante. É onde eu tô meio que na dúvida com essa carta. O efeito é bom, etc, etc, mas a questão é da velocidade dela. E eu gosto dela muito mais em decks agros, assim, porque eu gosto de ter remoções
incondicionais em decks agros. Eu adoro fazer isso. E ser um feitiço às vezes não é um problema pro agro, porque normalmente eu faço mesa, aí meu oponente faz alguma coisa maior, volta pra mim, e aí eu consigo fazer a minha remoção e abrir e bater. Mas, bom, a gente vai ver ainda o que Declaration faz. Pra mim ela tem menos potencial do que Traben por conta dessa questão da velocidade, mas eu acho ela uma carta ok. Victuais, né? Dex controle, de ranges, etc. Não existe um grande mistério pra Victuais. Ele cai muito na questão da Declaration Stone, na questão de velocidade. Tipo, tem formatos que não te permitem ficar gastando tempo comprando. Então. Eu acho que no Pioneer. Quer dizer, no Pioneer não. No Histórico você consegue fazer isso. Mas. Até porque a Goro do Mar consegue jogar nesse formato. Mas, bom, a gente vai tirar a prova dos 9 já já. O ponto é que a Goro do Mar num deck de Orion é muito melhor. E normalmente esses decks control mid-range ramps muito loucos usam Yorion. Eles gostam do Yorion, eles gostam dessa chuva de recurso. Então isso pode deixar a Think Twice um pouco pior, mas. Fica uma possibilidade. Às vezes se eu me tombar e conseguir aproveitar a Think Twice, etc. Falando em Self-Mill, tem Spawner Spawning, que é uma carta ok. A Dorned Pouncer é uma carta que jogou no Standard, em alguns decks meio estranhos, mas principalmente ele jogou no WGPG. Né? O GPG existe no histórico, inclusive tem uma versão de zumbis que eu acho muito boa do deck até. Já usaram até no Goblins. E o Adorned Pouncer era uma das cartas que você ficava jogando antes na mesa e por acaso se você tombasse, você podia trazer ele meio que por conta própria, sem ser pelo GPG, e era realmente alguma coisa interessante. Só que ainda tem um problema, tipo, ok, eu vou trazer, mas eu gastei 5 manas pra uma coisa que toma Fatal Push, para que o formato tá lotado de Sacrifice, então vai tomar claim. E o formato também tá lotado de hate de cemitério justamente por causa do Sacrifice, então não me parece ser o melhor momento pra você jogar com um deck desse tipo. Mas tá aí, uma possibilidade. Bom, aqui o pessoal quer brincar. O pessoal da Elsa, né? Quem quer brincar da neve. Se cobrem. Não vamos gastar tempo. Bone Splitter. As espadas é bem interessante porque eu fiquei pensando. Se a espada viesse com proteção contra o vermelho, ela seria muito boa contra Goblins, muito boa contra Sacrifice. E ela poderia começar a ser uma carta meio que auto-incluída em vários decks. E contra o preto idem pela questão de Fatal Push ser extremamente importante no formato. Eu não sei se é isso que a Wizards queria. Pra mim eles estão testando jogar equipamentos no formato pra ver como que a gente vai. Então, do mesmo jeito que eles testaram, vamos jogar várias auras no formato, vamos fazer um deck de auras, ok, foi tranquilo. E agora eles estão testando equipamentos. Esse formato não é necessariamente o formato com mais hates pra artefatos, por mais que ele tenha a Braid e N coisinhas assim. Mas ele não é tipo pesadíssimo, não é um formato de Stone Silence, por exemplo. Ancient Grudge, etc. Mas eu não acho que essa espada, nesse momento, tem algum impacto. Até porque um dos efeitos é ficar milando o adversário e quando a gente fala de Sacrifice, quando a gente fala de hack dos Arcanist, eles não vão reclamar. Então, eu não recomendo muito a carta, mas bom, tá aí a opção. Desses três aqui, Flame Blade Adept é de longe a carta que mais me anima. Quando a gente pensa que existe Cycle, eu tenho um jeito maravilhoso de descartar. Então uma mana descarta. Eu consigo fazer mana Flame Blade Adept. Na volta eu descarto, o Flame Blade bate 3. Ele tem uma evasão. Então, ele e Raposa eu consigo ter 8 drops 1 num deck de Cycle bem agressivo. Inclusive eu posso usar até nesse deck, por exemplo, Oco. Que é uma carta que também vai se beneficiar muito desses descartes. E a gente consegue montar um bom deck agressivo, que é absurdamente rápido e consegue ter um finisher razoável, né, via uma Fireball. Então, pra mim, é um teste real, tá ligado? Tipo, sentar, colocar Flame Blade Adept, fazer um Cycle, tentar fazer o deck rápido com o Oco, sem Oco. Aí fica muito a questão do Lurus, mas pra mim é real. Fate of the Voltage é um encantamento que eu gosto muito quando eu penso nesse deck de Cycle, pós-side, porque a gente tá falando de um formato que tem muita leyline preta, tem muito Rest in Peace, e as pessoas vão trazer isso, é óbvio, elas vão querer te atrapalhar com isso, além de trazer remoções. Então, por exemplo, um deck consegue trazer tranquilamente pós-side, leyline preta e Fatal Push.
E ele vai te segurar. Então com o Fate você consegue driblar isso relativamente bem. Então acho uma adição razoável. Dois elfos simpáticos, que da hora. Esse kitzinho aqui que, né, mexe com a galera incolor. É bem importante, na minha opinião. Blinkmoth Nexus é uma das melhores mainlanes que tem, assim, Herald, então ele, Mutavault. Eu gosto muito de Faceless Raven, mas eu acho Mutavault absurdamente melhor. E agora tem Blinkmoth Nexus, então pra aquela galera que queria jogar às vezes de Mono Black agro, próximo ao que existe no Pioneer, eu prefiro Blinkmoth do que Faceless Raven. Vou gastar uma mana pra mim é uma diferença brutal. Rodar, mas ele bate um e se eu tiver outros eu vou pumpando, tal, etc. Mas, tipo, T-War pra mim é muito relevante. Então, pra mim, essa carta vale um teste em alguns decks monos que queriam um Mutavault e estão vendo um Blinkmoth Nexus. Além de alguns decks incolores também que conseguem aproveitar ele relativamente bem pra ir bicando o adversário ou mesmo dar um Shump Block. E falando nesses decks, a gente tem tipo Cold Steel Heart. Cold Steel Heart significa que o Colorless Ramp vai ter acesso a 8 cartas de 2 manas que geram mana, sendo que o Cold Steel Heart consegue gerar uma mana de qualquer cor, então eu consigo jogar com mais tranquilidade no meu splash pra preto. E com isso eu consigo fazer basicamente sempre no turno 3 evento de extinção. Então o deck fica muito mais consistente pra controlar a mesa e isso faz muita diferença na match contra a água, que é meio que a pior match do deck. Depois que ele engata o jogo dele, é muito difícil, é um ramp, né, etc. Ele vai fazer os jeans e tal, mas ele perde no começo. Então com o Cold Steel Heart, ele consegue mudar algumas coisinhas. Cold Steel Heart é uma carta real. Spirit Statuary é uma outra carta muito boa. Realmente muito boa. Pra quem não sabe, tem os combos, né, de caixa d'água. E você ficar voltando as coisas pra mão, tal, etc. E Statuary jogava nesse tipo de deck. Ele não veio originalmente em Kaladesh Remastered, mas ele é uma carta que dá um suporte muito bom pra esse tipo de combo. Então, tipo, você consegue ficar virando, você faz artefatinho, ganho vida, faço tokens, etc. Posso ficar virando eles e fazendo spells e voltando as coisas de novo, tal, etc. Então, pra mim é uma carta bem importante. Eu não sei quão bom esse deck vai ser. Realmente não sei. Eu sei que agora o deck foi T2, e foi um deck minimamente bom, tá basicamente todo jogando no histórico. Finalmente ele tá todo jogando. Tipo, faltava essa peça bem importante, que é Statuary. Então, a gente vai descobrir se é bom. Tipo, pra mim ele vale teste. Vamos ver aqui. A Amit é uma carta legal de side, quando o seu oponente não mata muitas coisas. A gente tem que lembrar que apesar desse formato ter Fatal Push, é um formato que mata mal drops 3. Então, eu acho que é uma cartinha minimamente razoável, assim. Eu acho uma carta bacana pra sides, tipo, pra algumas coisas grandes, assim. Se o cara não faz muita mágica, ele fica jogando 1, 2 spells por turno, que é o caso de vários mid-ranges e controles. Basicamente, se ele não matar isso, bate bastante. Então, eu acho bacana a carta. Aqui, coisas malucas, tá ligado? Acho que o que mais anima a galera é Hammerless Offering, porque com Demonic Pact você faz Splinter Twin, então faz pacto, gera valor, gera valor, gera valor, antes de você morrer, passa pro cara. Mas, né? Coisas malucas. Assim, pra galera que gosta de criar coisas malucas, é sério, essa carta é insana. Mas pra você que joga mais pé no chão, passa longe dela. E por fim, acho que é a carta que é mais complicada de construir em volta, e foi uma carta que animou muita gente, que é Death Shadow. Death Shadow é uma staple do Modern. Você consegue abusar muito por causa das Fat Lands. Então Fat, estoura, choque e vai fazendo 1 milhão de coisas, e Death Shadow fica gigante. E você tem tempo de bater o rage, você consegue jogar quase que combando. Se o seu adversário não interagir, a match fica relativamente fácil. O grande desafio para construir em volta de Death Shadow pra mim são 2. Primeiro é diminuir os pontos de vida. Mas a gente tá falando de um formato que tem Shocklands e Boltlands. Então. E Toxize, então não é tão difícil. Tudo bem, eu não tenho Dismember, que é uma carta que ajuda bastante. E eu considero, tipo, desafio 1.1 da Atropelar. Mas tem algumas cartas ali que, tipo, dão +2/+2 é atropelar pra alguma coisa que não é humano. +3/3 é atropelar pra o que tá atacando, e por aí vai. Então, tipo, até tem opções, isso também é relativamente fácil. O grande desafio pra mim é como é que eu vou jogar com isso num mundo que tem claim.
Porque o Claim, se eu tiver mais de 13 pontos de vida, ele é fantástico. Porque ele é uma mana matei Death Shadow. Então, se o seu oponente estiver jogando basicamente com Claim e com Fatal Push, ele tem 8 respostas. Então é bem difícil jogar nisso. O que pode te animar é que você tem Ranger of Use no histórico, e Ranger é justamente a carta que você quer com Death Shadow. Então você faz Ranger, busca tipo Death Shadow, e por exemplo, o cachorro que dá indestrutível, ou alguma coisa. O Alphony que dá proteção. Então, existe alguma coisa. Fala que você tem N efeitos pra ficar voltando coisas do cemitério. Lurus adora Death Shadow. Tem alguns efeitos bem legais. Então, talvez você consiga montar um deck que monta. Pra mim, é o deck mais difícil até agora de montar. Todos que eu fui falando ali, eu já meio que montei alguma coisa. E mandei pro subs. Ataque de oportunidade. Mas Death Shadow ainda é o mais difícil. Provavelmente eu vou ter que jogar um dia, aí eu vou sentar e tal. O bom é que quanto mais coisa maluca eu precisar usar no deck, tipo, de cores diferentes, mais pesado eu preciso fazer a base de mana, então eu perco mais vida e Death Shadow joga. E... Então não é exatamente um problema. Tipo, eu tenho que usar preto por causa do Death Shadow, mas eu tenho que usar branco por causa de Ranger of Field, sabe? Eu tenho que usar vermelho por causa de efeito de atropelar. Eu tenho que usar azul por causa de um counter. Tudo bem, eu vou usar várias Shocklands, não tem problema nisso. Consigo montar um Suicide. E é claro, não se iluda. Tipo, mas se eu. Então é fácil. Eu com meu deck muito agressivo bato um monte e tá tudo certo. O Death Shadow fica. Dependendo de como ficar a lista, ele consegue dar hit kill na volta. E é essa, de longe, a maior trap que existe pra quem tá jogando contra Death Shadow. Mas assim, é uma carta realmente muito difícil de montar. A gente não sabe ainda quão boa ela é. Mas amanhã, vulgo hoje, porque você está vendo já quando saiu, eu estou gravando antes, mas... Problemas de viagem no tempo. A gente já vai estar trabalhando numa lista, então em breve vai ter algum conteúdo nesse sentido. Fechou? Então, assim, essa foi a minha análise. Se tiver qualquer dúvida, postem no vídeo. E acompanhe a stream. Tá? O link... Link não, tá? Bom, o nome tá pra cá. Em algum lugar. Mas acompanha, sempre durante a semana, começa meio-dia. E a gente vai estar jogando bastante histórico, até porque a data desse Anthology pra data da entrega das decklists do Kaldheim Championship é muito curta, então T2 vou deixar ele um pouco de lado e focar muito mais nesse histórico, tentar quebrar ele. Né, eu já sei que o ponto zero é o Sacrifice, mas essas novidades pelo menos valem sentar e testar. Se elas forem ruins, ok, tudo bem. O importante é testar. E achar a famosa boa. Fechou? Então esse foi o nosso querido vídeo. Lembrando, né, se inscreve aí no canal, né, pra gente produzir cada vez mais conteúdo desse tipo. E veja a stream. Lembrando que também tem alguns detalhes pra você que é sub. Fechou, galera? Então, valeuzão. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.